Olá, muito boa tarde. Começa agora o Agrimercado, mercado agrícola no meio do dia, aqui no seu canal Agro Mais. São 24 horas de agroinformação. É hora de dar aquela conferida no andamento dos mercados agrícolas e financeiros mundo afora, para conferir o pulso da economia também, que são indicadores que acabam revelando o que está por trás, em termos de sentimento sobre o andamento da economia global, e aqui no Brasil não é diferente. A gente começa o programa desta quinta-feira conferindo inicialmente os indicadores do mercado financeiro. O dólar está operando com alta nesse início de tarde. Mercado bastante volátil, na verdade, mas nesse momento com alta de 0,4%, R$ 5,20 é a cotação da moeda americana. Índice Bovespa, mercado de ações também com muita volatilidade, hora para baixo, hora para cima, agora há pouco com alta de 0,2%, o índice Bovespa aqui na nossa B3. Lá fora a mesma coisa, embora com bastante disparidade, dependendo das bolsas e do país. Bolsa de Xangai na China, por exemplo, que a gente acompanha diariamente, fechou em alta hoje, 1,6%. Já o índice DAX, bolsa de Frankfurt, está fechando agora com queda de 1,4%. Em Nova York, o mercado em andamento ainda, o índice Dow Jones operando com alta de 0,5%. Petróleo caindo, assim como ontem, hoje volta a cair. O preço do petróleo agora com queda de 0,7%, o tipo Brent, que é a referência para o nosso, está em torno de 110, 111 dólares o barril, 110,90 para ser mais exato, agora há pouco. O petróleo que é a referência aqui para o nosso da Petrobras e para o mercado internacional como um todo, negociado em Londres. Mercado de commodities agrícolas, predominância de quedas e põe queda nisso. Preço despencando, no caso dos grãos, particularmente grãos e algodão. Olha, soja em Chicago despencando em 3,7%. Milho, pior ainda, queda de 5,2%. E o trigo acompanha, com queda também bastante expressiva de 2,3%. Até o arroz de Chicago também com queda forte de 1,8%. O que está acontecendo é o bom andamento, o clima está favorável para o andamento da nova safra dos Estados Unidos, particularmente beneficiando soja e milho. Por outro lado, colheitas de trigo de inverno em andamento, mundo afora, na Europa, todo o hemisfério norte, na verdade, nos Estados Unidos, está dando uma acelerada, isso significa uma pressão de oferta física no mercado, é outro fator, mais particularmente no caso do trigo. Por outro lado, no caso do milho ainda, se acrescenta a isso uma estimativa nova sobre a possibilidade da Ucrânia ter uma safra maior do que vinha sendo previsto até agora. Estão conseguindo plantar, vai ser uma safra menor que no ano passado ainda, mas maior do que a expectativa que se tinha até há pouco. A dúvida que persiste ainda é se vão ter condição de exportar, pelo menos por seus próprios portos, que estão ocupados por tropas russas, mas o fato é que já é um indicador positivo em termos de oferta, que não se esperava, e, claro, negativo para preço, que é mais oferta no mercado, potencialmente, pelo menos. Na Bolsa de Nova York, destaca o algodão, que também está despencando hoje, basicamente pelas mesmas razões. Andamento agora mais acelerado da safra americana, plantio sendo finalizado, o clima agora parece que está melhorando, e o algodão, além disso, sofre pressão muito forte de expectativas de demanda. O que está por trás, na verdade, dessa queda generalizada de preços, de forma acentuada, na verdade, é uma preocupação com a economia global, né? Tendência de recessão, tudo isso afetando os mercados, desde o petróleo até as commodities agrícolas também. E o algodão, mais do que outra commodity, sente mais de perto isso, porque a commodity que não é alimento, é adiável potencialmente, portanto cai mais, reflete mais diretamente o sentimento negativo e de aversão a riscos que ocorre atualmente nos mercados globais, particularmente os mercados mais sensíveis, mais voláteis, como são os mercados de commodities. Café arábica também caindo bastante hoje, 2,8% em Nova York. Açúcar cai, mas cai menos, 0,4%. Cacau também com queda, 0,2%. Na contramão, só o suco de laranja, que anda com oferta apertada mundialmente, está subindo, 0,8%. Aqui na nossa B3, mercado futuro do boi gordo com alta, 0,5%. Ontem caiu, agora tenta uma recuperação com a queda aqui com a alta de 0,5%, pelo menos por enquanto. O mercado está em andamento ainda, já que estamos na metade do dia. Bom, dito isso, vamos em frente, que nós temos uma entrevista ao vivo agora para conferir um setor importante do nosso agronegócio, que é o setor da suinocultura. Eu converso agora com o Yuri Pinheiro Machado, ele que é consultor de mercado da ABCS, Associação Brasileira de Criadores de Suínos. Yuri, muito boa tarde, muito bem-vindo aqui no nosso programa. Pô, Yuri, a gente, acho que já falou anteriormente, já não faz algum tempo, não faz muito tempo,
mostrando que o ano começou mal para a suinocultura, queda na demanda externa, especialmente parte da China, custos nas alturas, o produtor apavorado aqui, operando no vermelho, né? Melhorou um pouco essa situação? Pelo lado da demanda ou pelo lado da oferta, pelo menos com algum ajuste da oferta? Como é que está a situação da suinicultura neste momento? Conta para nós, Yuri. Muito boa tarde, muito bem-vindo. Boa tarde, Silmar. Boa tarde a todos que nos escutam. Bom, realmente nós tivemos aí um final do ano passado e um início desse ano muito complicado para o setor. O custo de produção elevado, né, em função aí dos preços do milho, do farelo de soja, e uma oferta demasiada em relação à demanda do mercado doméstico. Em função de que cresceu muito a produção nos últimos anos, houve uma desaceleração das exportações, né, que vinham num ritmo de crescimento muito grande desde 2019 até o ano passado. Esse ano, os volumes exportados até o momento são inferiores ao mesmo período do ano passado. O que a gente observa agora, bem recentemente, nas últimas 3 semanas, houve um ajuste, digamos assim, nos preços na maioria das praças do Brasil, uma subida dos preços pagos ao produtor, em função de um esperado ajuste na oferta em relação à demanda, né? Depois de muitos meses de oferta excessiva e com o setor aí readequando seus plantéis, reduzindo a produção, a gente entende que agora pode ser um momento de pequena retomada, pelo menos, né, mais estável em relação aos preços. Os preços de hoje da Bolsa de Belo Horizonte ainda não fecharam, né? A Bolsa de Belo Horizonte deve ser publicada hoje à tarde. A tendência é de manutenção. Se realmente os preços se mantiverem, especialmente agora que nós estamos no final do mês, realmente vai ser um sinal de que nós estamos com uma situação um pouco melhor do que antes. Mas o setor ainda contabiliza prejuízos. Talvez uma novidade positiva para o setor consumidor, que é o da suinocultura, é isso que eu acabei de mencionar aqui, essa queda forte que está havendo no mercado de milho e soja lá fora, né? Isso, claro, vai ter impacto aqui dentro, o câmbio dá uma amortecida aqui, mas está subindo um pouco hoje, mas a queda lá fora está sendo maior do que a alta do dólar aqui, então isso, na verdade, vai significar preços mais baixos, que dá um certo fôlego. Assusta um pouco o produtor de milho e soja, mas, por outro lado, dá um fôlego para o criador de suínos e aves, por exemplo. Então, isso pode ser uma boa notícia. Agora, a tendência, como é que você está enxergando aí? Mercado externo dificilmente vai reagir muito daqui para frente, né? Qual é o cenário que você está vendo? China, por exemplo. Tá. Hoje nós tivemos uma redução muito grande da China, mas nós conquistamos novos mercados também esse ano. Alguns países que já eram compradores do Brasil aumentaram significativamente as compras. É o caso, por exemplo, das Filipinas. A própria Rússia retomou as compras do Brasil, né? Embora com esses problemas aí relativos ao conflito lá com a Ucrânia, isso tem dificultado também um pouco o comércio com aquele país. A gente entende que até o final do ano as exportações elas devem ficar num patamar muito similar ao do ano passado. Tá? O que tem de notícia boa em relação à exportação nas últimas semanas é que houve um aumento considerável do valor vendido em dólar. Nós chegamos a ter aí a tonelada de carne suína exportada a $2.100, mais ou menos. Hoje nós já estamos aí num patamar de $2.400. Isso é um fator relevante, porque isso torna a exportação mais atrativa e ajuda a enxugar o mercado interno e a manter um preço um preço melhor para o produtor, né? Com relação ao custo de produção, como tu mesmo falaste, né, nós temos aí estamos colhendo uma segunda safra de milho agora no Brasil, que toda a expectativa de que seja safra recorde, né, beirando aí 88 milhões de toneladas e isso vai nos possibilitar ter disponibilidade boa de grãos e esperamos que numa condição de preço melhor do que nós temos até agora, né? Houve um recuo das cotações do farelo de soja algumas semanas atrás também, em função da demanda do óleo, né? Houve um esmagamento maior da soja e aí o farelo teve uma queda no preço, mas agora ele aumentou um pouco de novo nas últimas semanas o valor do farelo, que também é importante no custo de produção do suíno. Mas a gente espera para o segundo semestre realmente um ajuste cada vez maior entre a oferta e demanda da carne suína. Isso vai fazer com que o preço deva reagir.
não só por conta disso, mas porque naturalmente no segundo semestre existe um aumento da demanda sazonal, né, à medida que a gente vai se aproximando do final do ano, e ao mesmo tempo a gente espera uma queda no custo de produção que permita margens para o produtor, que finalmente permita margens positivas para o produtor nesse segundo semestre. Lembrando que ele vem de uma crise bastante intensa e bastante longa, e que vai ser, na verdade, um segundo semestre de início de recuperação do caixa, que já vem muito abalado, né? Produtores muito endividados. Realmente, essa foi uma das piores crises que o setor teve aí nos últimos tempos. Antes de continuar nesse assunto, só voltando um pouquinho, uma outra novidade boa, o Canadá, né? Habilitando aqui frigorífico brasileiro para importar carne. E o Canadá, na verdade, é concorrente nosso, que é um grande produtor de carne suína também, né? Então, essa é uma novidade interessante, né? O Canadá, assim como os Estados Unidos, é um país que exporta e importa muito, né? O que a gente espera, obviamente, uma conquista desse mercado, né, com essa habilitação de 3 plantas, mas se a gente for comparar com o que a gente vende para a China, Hong Kong, esses grandes compradores, ainda vão ser volumes pequenos. Eu acho que essa é uma conquista para a gente comemorar, sem dúvida, mas que vai nos trazer resultados efetivos no médio e longo prazo, assim como a abertura do mercado para a Coreia do Sul, que ocorreu há alguns anos atrás também, como as vendas que a gente tem feito aí para o Japão, para os próprios Estados Unidos, né? São formas da gente pulverizar um pouco mais nossas vendas externas, não ficarmos tanto dependentes de um país só, como é o caso da China hoje, né? Mas é aquela história, no curto prazo não vai ter muita diferença, no médio e longo prazo deve nos ajudar bastante com uma forma estruturante aí de ter um mercado mais confiável, digamos assim, mais seguro. Sim, de qualquer forma, já nos últimos anos houve uma grande diversificação de mercados. Eu me lembro que, tempos atrás, a carne suína brasileira era só a Rússia e Hong Kong, né? Eram praticamente só 2 mercados, né? E hoje, realmente, existe uma diversificação bem maior. Bom, voltando aqui à questão da crise na suinocultura, o pessoal da BCS e as outras entidades regionais estiveram reunidas aí no Ministério da Agricultura tentando ver a questão do crédito, né, para socorrer os produtores. Chegou a avançar essa situação? Como é que está? Nós estamos em compasso de espera em relação à questão do Plano Safra, né? O lançamento do Plano Safra que está na iminência de ser publicado, né? Em função justamente da questão da equalização dos juros, né? Nós tivemos aí uma liberação de um valor que, digamos assim, que deu um fôlego para todo o setor agropecuário, né? Alguns dias atrás, né? Para essa equalização dos juros de custeio estavam muito elevados, né? Em torno de 14%, 15%. Até a nossa orientação para o produtor, né, na tomada desses custeios, tomar muito cuidado com relação a essa questão da taxa de juros, porque isso pode ser uma situação, pode criar uma situação até pior depois de recuperação em função do endividamento em cima de uma taxa de juros muito elevada, né? Então, os pleitos ainda estão em cima dessa questão da redução da taxa de juros e do aumento do prazo de pagamento para esses custeios, né? O custeio, a gente sabe que o custeio da suinocultura, ele normalmente trabalha-se com um prazo de 1 ano, né? E a gente tem aí a linha de crédito de retenção de matriz que trabalha com 2, e a gente está tentando até 5 anos de extensão desse custeio, que é uma maneira da gente poder, digamos assim, recuperar dessa crise intensa que a gente teve aí nos últimos anos. Perfeito. Bom, e a gente torce para que isso realmente comece a se ajustar a partir desse segundo semestre, que esse é um setor extremamente importante e que vem sofrendo muito ultimamente, principalmente em função de custos, né? Além de perda de mercados. Eu conversei com o Yuri Pinheiro Machado, consultor de mercado da BCS, Associação Brasileira dos Criadores de Suínos. Yuri, muitíssimo obrigado pela entrevista. Até uma próxima oportunidade. Obrigado, uma boa tarde. Obrigado, Silmar. Boa tarde a todos. Muito bem, vamos em frente com o nosso agrimercado desta quinta-feira. Dá uma conferida rápida aqui nos nossos mercados físicos. Hoje estamos sem os nossos quadrinhos aqui, mas só para dar uma refrescada, soja despencando aqui no mercado interno, até queda em Chicago e com tendência a continuar assim, né?
até porque o câmbio, embora subindo, não está compensando a queda forte que a gente tem visto em Chicago já ontem, hoje novamente está acontecendo. Hoje pela manhã, estou vendo aqui Passo Fundo com queda de R$ 2,00 para R$ 193 por saco, Cascavel caindo R$ 3,00 para R$ 191, não é diferente em Rondonópolis, R$ 173,50, menos R$ 3,00, Rio Verde, R$ 2,50 menos para R$ 174,50, Dourados, Mato Grosso Sul, queda de R$ 2,00 para R$ 180, não é diferente a situação em Sorriso, R$ 166,50, queda aqui de 1,8%, por exemplo, Barreiras, Oeste Baiano, R$ 170,00, queda de 1,7%. Milho, poucas alterações. Estou vendo aqui uma alta aqui em Chapecó, de 2,2% para R$ 93,00, mas demais praças aqui bastante pressionadas também, sem alterações, pelo menos até amanhã desta quinta-feira. Bom, vamos em frente com as nossas notícias de maior destaque nesta quinta-feira. Olha, o presidente Jair Bolsonaro participou há pouco da 14ª cúpula do BRICS, dos países do BRICS, que reúne Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. O encontro foi virtual e o presidente falou em unir esforços para organizações internacionais e cobrou representação das economias emergentes. Vamos acompanhar um trecho. Nossas relações têm contribuído para a prosperidade de nossas economias e para o bem-estar de nossos povos. Devemos somar esforços em busca da reforma das organizações internacionais, como o Banco Mundial, o FMI e o Sistema das Nações Unidas, em especial o seu Conselho de Segurança. O peso crescente das economias emergentes e em desenvolvimento deve ter a devida e merecida representação. Para o Brasil, o BRICS é um modelo de cooperação baseado em ganhos para todas as partes envolvidas e a comunidade internacional como um todo. Em meu governo, venho orientando a política externa brasileira em prol do desenvolvimento socioeconômico do Brasil e de nossos parceiros. É preciso estar atento para que o exercício diplomático siga sempre com foco no objetivo maior de produzir prosperidade e paz. Continuando a nossa conferência do nosso mercado físico de hoje pela manhã, agora nós temos os nossos quadrinhos aqui, vamos ver o preço do boi. Preço do boi gordo agora há pouco, com valorização aqui, estou vendo aqui Marabá com alta de 2,2%, R$ 283,00 pela arroba. Alta também no Rio Grande do Sul, 0,9%, R$ 10,90 o quilo vivo. Araçatuba, preço referencial aqui no Noroeste Paulista, também com alta de 1,6%, para R$ 325,00 pela arroba. Demais praças aqui com preço inalterado. Vamos ver o café. O café tem valorização forte aqui, 1,5% no sul de Minas, para R$ 1.380. O café subiu bastante ontem na Bolsa de Nova York, o Arábica. Alta de 1,4% no sul, no Cerrado Mineiro, R$ 1.410 por saca. Está quase R$ 20 em relação ao dia anterior. Tem alteração também em outras praças e outros tipos aqui, por exemplo, Conilão e Vitória do Espírito Santo, também com valorização no caso 0,7% para R$ 695,00 por saca de 60 quilos. Vamos ver o arroz. Arroz também com alterações positivas, 0,2% até 0,7%, dependendo da praça. No interior do Rio Grande do Sul, no centro do Rio Grande do Sul, em Santa Maria, por exemplo, R$ 72,20 por saca de 50 quilos do arroz em casca, alta de 0,7%. Já em Santa Catarina e Turvo, lá uma alta menor, 0,2%. Temos ainda o algodão, preço do algodão no mercado físico, queda de 0,7% nas principais praças que a gente acompanha. Preço posto em São Paulo, preço CIF, R$ 7,29 a libra peso do algodão em pluma. Muito bem, vamos em frente com as nossas notícias. Olha, ontem à noite eu conversei com o analista de mercado, consultor de algodão da Stonex, de mercado de algodão, o Peri Pedro, sobre a forte queda que a gente viu ontem nos preços do algodão, mais de 5% na Bolsa de Nova York. O algodão continua caindo hoje. E vamos acompanhar um trecho da entrevista com ele, que ele explica o que está acontecendo com esse tombo fenomenal dos preços do algodão. A razão dessa queda é bastante simples, ela vem sendo anunciada há bastante tempo. Hoje, por curiosidade, eu dei uma olhada na minha última passagem aqui pelo programa e a gente dizia exatamente isso. Existia um ônibus que a gente pode chamar de recessão ou de redução de crescimento. Mas esse ônibus estava chegando, estava dobrando a esquina e em algum momento ia chegar.
E a impressão que a gente tem é que ele foi anunciado na semana passada. Então, o FMI, né, é a fonte que a gente mais olha para entender PIB, para uma fonte isenta, e em janeiro ele anunciou que o PIB dos Estados Unidos seria de 4%. Em abril, ele já fez uma revisão desse número para 3,7%. O próximo número dele é só em julho, mas nesse meio tempo, há 2 meses, o Fed, que é o Banco Central dos Estados Unidos, colocou sua previsão em 2,8%, e na semana passada, a média da previsão dos 11 membros do Fed, dos 11 presidentes regionais, foi de 1,7%. Então, a gente está falando de uma queda de 4% para 1,7% de projeção de PIB para 22 em 6 meses. A economia mundial está fazendo água, está perdendo velocidade, e o algodão a gente gosta sempre de lembrar, toda vez que a gente tem oportunidade. Ele é um item que não é supérfluo, ninguém consegue viver sem investimento, sem têxtil, mas a sua compra pode ser atrasada, né? Então, quando você tem uma queda da renda, a gente sempre compara com a soja, a pessoa continua comprando óleo de soja, mas aquela camisa, aquele lençol, aquela cortina, ela pode deixar de comprar esse mês e só comprar no mês que vem. E o que esperar daqui para frente para o algodão? Vamos conferir o que disse o Peri Pedro, o consultor de algodão da Stonex, sobre expectativas para frente aqui do nosso mercado de algodão. O cenário hoje que existe para a China é um cenário realmente de redução de consumo. O que nos preocupa é que, ao contrário do que aconteceu com a produção, esse cenário ainda não está nos números do USDA. Então, o relatório do USDA, que é o que baliza uma parte grande do mercado, ele ainda tem bastante espaço para correção no consumo mundial e também no consumo chinês, por conta dessa economia mais fraca. A gente vinha com preços, principalmente no vencimento que agora está com mais liquidez, no dezembro 22, distorcidos para cima. Sabia-se que esses preços estavam mais altos do que deveriam por várias razões, entre elas uma seca horrorosa que está tendo nos Estados Unidos, mas principalmente por um problema logístico que está acontecendo hoje nos Estados Unidos. Os Estados Unidos não estão conseguindo entregar o algodão que venderam. Isso fez com que os preços disparassem para níveis que a gente sabe são muito difíceis de serem justificados pelas fiações da Ásia, em particular da China. Eles estão tendo muita dificuldade de pagar esses preços e fazer dinheiro. Então, o dezembro 22, a gente tinha plena consciência que, assim como o julho 22, que saiu da tela há pouco, eles estavam distorcidos para cima. Em algum momento haveria uma correção. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, solicitou ao Congresso uma suspensão por 3 meses do imposto federal sobre gasolina, tentando baixar os preços dos combustíveis lá, que estão tão pesados quanto aqui. Em discurso, Joe Biden também pediu para os estados adotarem isenções similares nos tributos para promover algum alívio direto aos consumidores. Em comunicado na Casa Branca, o governo americano destacou a alta dramática do preço do combustível pelo mundo diante da guerra da Rússia na Ucrânia e o desafio significativo que isso gera para as famílias trabalhadoras do país. Biden disse ainda que encoraja companhias de petróleo e refinarias a ampliar a capacidade e a produção. E os caminhoneiros na Argentina realizaram uma paralisação e chegaram a bloquear o trânsito na capital do país, Buenos Aires. O protesto é contra a alta dos combustíveis, particularmente o óleo diesel. A correspondente do AgroMais do país, Márcia Carmo, traz as informações. A escassez de diesel, que eles chamam aqui de gasóleo, é cada vez mais grave. E nesta quarta-feira, a situação ficou ainda pior. Os caminhoneiros decidiram fazer uma paralisação com protestos em quase todo o país. Muitos deles decidiram, como ocorreu na província de Tucumã, eles decidiram parar os caminhões às margens da estrada. Eles estão lá em Tucumã há 48 horas parados. A reclamação também é contra a falta de diesel ou contra o preço de diesel quando eles conseguem o produto. Bom, mas nesta manhã de quarta-feira, a situação ficou ainda mais evidente também aqui na cidade de Buenos Aires. Logo cedo, por volta das 6 da manhã, vários caminhoneiros chegaram a bloquear uma parte do trânsito numa das principais autopistas, estradas de acesso aqui à capital federal.
O governo atuou rápido, os caminhoneiros decidiram então parar seus veículos às margens da estrada. Enquanto isso, estão sendo afetadas várias colheitas do setor de agronegócios do país. Márcia Carmo, de Buenos Aires, para o canal AgroMais. E para terminar o nosso programa, vamos comemorar aqui que nós estamos de aniversário aqui, o canal AgroMais. Ontem completou 2 anos, nosso canal e a nossa co-irmã aqui, o canal Terra Viva, hoje está completando 17 anos. E ao longo desses últimos anos se consolidou como um dos principais veículos de comunicação do agronegócio brasileiro. Nossos parabéns, portanto, aos nossos 2 canais aqui do Grupo Bandeirantes de Comunicação. Nós ficamos por aqui com o nosso AgriMercado desta quinta-feira. Uma boa tarde. Mais tarde estamos de volta aqui com o fechamento dos mercados e outras informações de interesse dos nossos agricultores e pecuaristas de todo o Brasil. Até lá! AgriMercado. Oferecimento. Bradesco. Crédito com carência de até 12 meses.